Vamos falar com ele, Théo Cury. Vamos conversar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro está ao lado da nossa analista Basília Rodrigues, que conseguiu essa conversa, um espaço na agenda do ministro, espaço concorrido, né, ministro? Já fizemos aqui uma ampla introdução para essa entrevista, porque assunto, ministro, não vai faltar. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Basília, mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, ministro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui, esperando aqui as conversas com vocês, aí sempre à disposição. Olha, nessa entrevista aqui, com exclusividade para a CNN Brasil, é importante destacar. Toda a análise política fala da articulação do governo e como vai mal, em meio a críticas, essa negociação Planalto-Congresso Nacional. Então, nada melhor do que trazer o articulador político do governo, o articulador político, aqui, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Esta é uma semana importante de discussão de vetos do ponto de vista orçamentário lá no Congresso, tem pressão para abertura de CPI. De 0 a 10, como o senhor classifica o seu trabalho nessa articulação com o Congresso? Basília, isso falam desde o começo do governo. E eu já fui articulador político em outros governos do presidente Lula, também falavam. Só que o que acontece no primeiro ano, que falavam isso desde o começo, foi o ano que teve a maior aprovação de projetos encaminhados pelo governo da história desde a redemocratização. Nós aprovamos mais projetos e iniciativas do governo do que qualquer outro governo no seu primeiro ano. Mas mais do que isso, foi aprovado questões que vários de vocês falavam que não iam ser aprovados, como a reforma tributária, como a taxação dos fundos exclusivos, como o ajuste nas contas através de feitos de reajustes, a aprovação de todas as políticas sociais, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, escola integral. E agora, 2024, nesses primeiros meses, dos 18 projetos prioritários, 2 já tiveram aprovação concluída, ou seja, na Câmara e no Senado. Outros 8 já foram aprovados na Câmara, já está no Senado com o relator indicado, encaminhamento da votação, ou seja, a maioria dos projetos já foram aprovados nos 2 primeiros meses deste ano, ou seja, sabendo que a gente tem um ano inteiro pela frente. Então, nós temos certeza absoluta que a boa dupla de sucesso feita pelo governo federal e o Congresso Nacional vai fazer sucesso em 2024 de novo e vai ajudar que o Brasil retome esse rumo da economia, a recriação das políticas sociais, o reposicionamento do Brasil no mundo, que são os principais objetivos do presidente Lula. Uma das principais críticas ou reclamações ali do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, é sentir que às vezes é pego na esquina pela articulação do governo. Há uma combinação, Planalto e base aliada na hora da votação das propostas, mas quando o texto vem para cá, eles reclamam, os deputados, dos vetos presidenciais, a exemplo daquele que trata dos 5 bilhões de reais no orçamento da União. O senhor sente uma articulação traiçoeira? Ou você acha que é mal interpretado por estes integrantes da Câmara? Basília, esse que está falando, o líder do governo na Câmara, o líder do governo no Senado, sempre são muito transparentes. Por exemplo, você citou um exemplo dessa questão do orçamento. O acertado com os líderes do governo, com o articulador político, conjunto do governo, Casa Civil, Fazenda, foi que as emendas de comissão ficassem a 0,9% da receita corrente líquida. Tanto é que esse é o texto aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio Congresso aprovou isso, porque esse foi o combinado, 0,94% da receita corrente líquida. Entre a votação da LDO e a votação final do orçamento foram acrescidos mais recursos que durante a votação, assistam à votação, o líder do governo no Congresso, o líder do governo na Câmara, né, que conduz a discussão na votação do Congresso, disseram explicitamente, acima desse valor do combinado, não existe compromisso de sanção. Quando veio o texto final do orçamento, naquele momento a orientação tanto do planejamento, do conjunto do governo, foi que não era possível manter aquele recurso, por isso aquele veto, e nós desde o começo dissemos, nós tem esse veto aqui, vamos ver como que é o relatório bimestral da receita e das despesas e vamos discutindo com o Congresso Nacional qual a possibilidade de rever uma parte desses recursos. Inclusive, marcamos a reunião do Congresso Nacional para agora, em abril, exatamente que era o tempo necessário para ver como que era a evolução da arrecadação e das despesas. E estamos construindo, sim, o líder do governo no Congresso está construindo com os parlamentares
uma proposta junto com a junta orçamentária do governo que uma parte desses recursos possam ser revistos e acrescidos, ou seja, o governo é direto naquilo que são negociações das quais eu participo, que o líder do governo da Câmara participa, que o líder do governo do Senado participa, que o líder do governo do Congresso participam. Nós seguimos exatamente o que foi combinado. Quando a gente sinaliza, isso aqui pode ter um tipo de veto, sinalizamos na hora. Em nenhum momento faltou dessas pessoas esse tipo de negociação. Aquele tipo de o combinado não sai caro, né, Carol? Pois é, Basília. Ministro, vamos então aqui com várias perguntas da nossa equipe. Vou começar porque na introdução aqui da nossa conversa, o senhor relembrou algumas aprovações de pautas do governo na Câmara, no Senado. Acontece que agora a gente tem um elemento novo, que é a insatisfação pública de Arthur Lira com relação à sua atuação. Antes, inclusive, da minha pergunta, a gente vai aqui recuperar um momento em que Arthur Lira fala sobre o senhor, lhe critica. Foi uma declaração feita no dia 11 de abril. Para quem não lembra, a gente traz aqui mais uma vez a declaração do presidente da Câmara dos Deputados. Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver o nexo, não teve um partido que fechasse questão. Os partidos liberaram, na sua maioria, as posições dos partidos de centro e refletiram nisso. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Ministro Padilha, perguntas objetivas. Depois dessa declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor conversou com Arthur Lira? Um outro ponto, essa insatisfação pessoal manifestada por Arthur Lira pode comprometer futuras votações de pautas de interesse do governo? E uma terceira pergunta, o senhor se sente hoje blindado, protegido no governo? Resposta objetiva. Isso já foi respondido pelo presidente Lula. As 3 perguntas. Não é a primeira vez. Eu vim para a política para agregar, não para agredir. Aprendi isso ao longo da minha vida política. Para mim, esse é um episódio absolutamente superado. O diálogo do governo continua. Em nenhum momento o governo fechou a porta para o diálogo, fechou o celular para o diálogo. O líder da Câmara conduz isso. Eu e outros ministros vamos mantendo o diálogo com as várias posições, aí, tanto da Câmara quanto do Senado. E nós vamos continuar seguindo de forma firme, direta, aquilo que é o nosso compromisso, que é aprovar as medidas que ajudam a consolidar a recuperação econômica do Brasil, recriar e fortalecer as políticas sociais e reposicionar o Brasil no mundo. O governo tem uma agenda, chamada Agenda União e Reconstrução. Como falei, tem 18 projetos prioritários nessa agenda, 10 deles já foram aprovados na Câmara esse ano, 2 deles já concluiu a votação no Senado, ou seja, já vieram inclusive para a sanção presidencial. Um deles o presidente vai sancionar nos próximos dias, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Outros 8 projetos já estão no Senado, com o relator indicado na expectativa de ser aprovado ainda no mês de abril, maio, concluir essa votação no primeiro semestre. E vamos continuar seguindo em frente, sabendo que o diálogo está mantido, o diálogo do governo do Congresso Nacional está mantido e a pauta segue em frente. Aliás, hoje o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad lançam um programa muito importante, que é o Acredita, que foi construído aqui pelo Conselhão, também o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, que nós coordenamos aqui no Ministério das Relações Institucionais, que garante crédito para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, um investimento mais seguro para os grandes empresários da construção civil, microcrédito para a pessoa de baixa renda que quer empreender. 40% das pessoas que estão no cadastro único têm o desejo de fazer um empreendimento, então vão ter essa alternativa pelo governo. O governo vai fazer vai aliviar as dívidas de micro e pequenos empresários que pegaram muitas dívidas durante a pandemia nos governos anteriores. Então, tem um programa para uma espécie de desenrola para esses micro e pequenos empresários. Isso vai ser uma medida provisória, vai para o Congresso, tem certeza absoluta que nós vamos tratá-la, mantendo o diálogo e aprová-la. Ou seja, a agenda fundamental do governo, que é reequilibrar
manter esse novo rumo da economia, a consolidação das políticas sociais e reposicionar o Brasil no mundo, ampliando o comércio exterior, novos mercados para o Brasil vender seus produtos, gerando emprego e renda aqui, continua firme, negociando, mediando, respeitando as posições do Congresso Nacional, que a gente sempre aprendeu ao longo do primeiro e segundo governo do presidente Lula, e vamos repetir esse ano o sucesso que foi feito no ano passado de aprovação de questões centrais para o governo e para o Brasil. Como a regulamentação da reforma tributária, apesar desse curto-circuito que a gente vê aí na articulação política, o senhor acha que passa esse ano? Expectativa muito positiva, inclusive esta semana devemos fechar o texto aqui dentro do governo, depois de escutar os estados, os municípios, o secretário extraordinário da reforma tributária, o secretário Beranapi, que fica no Ministério da Fazenda, conduziu esse trabalho técnico, ouviu secretários estaduais de Fazenda, municipais de Fazenda, entidades estaduais municipais, a gente participa desse diálogo aqui pelo Ministério das Relações Institucionais. A expectativa é que a gente possa mandar essa semana já os projetos e aí vai ter a indicação dos relatores e a tramitação. Eu tenho uma posição muito otimista que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que encerram seus mandatos em fevereiro, vão querer deixar como legado importante, porque o protagonismo foi do Congresso Nacional, a conclusão da regulamentação da reforma tributária. Uma vitória do Congresso Nacional. O projeto estava lá no Congresso, o governo apoiou a tramitação do projeto, dialogou permanentemente, conseguimos aprovar a emenda constitucional no ano passado e agora tem certeza absoluta que até o final do mandato, tanto do presidente do Senado como do presidente da Câmara, a expectativa é que se conclua a votação como um legado importante para o país. Apesar de veto, desafeto, então o governo manda a reforma tributária, a regulamentação da reforma nesta semana. Ministro Theo Cury, aqui, bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista. Ministro, a despeito das aprovações importantes de propostas enviadas pelo governo no Congresso no ano passado e do que o senhor chama de boa dupla de sucesso com um diálogo mantido, o presidente Lula vai entrar em campo para conversar tanto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco. A que o senhor atribui essas críticas que são feitas à articulação política hoje, a despeito das vitórias que o governo teve e do que o senhor chama de uma dupla de sucesso entre o Executivo e o Legislativo? A que o senhor atribui essas críticas que são feitas e que foram externadas de maneira muito dura pelo presidente da Câmara na semana passada? Theo, esse episódio da semana passada está superado. Nós não vamos continuar tratando dele. Como eu falei, eu vim para a política para agregar, não para agredir. E o governo vai continuar fazendo isso. O presidente Lula recebeu o presidente da Câmara, recebe o presidente do Senado, recebeu todos os líderes em fevereiro, deve receber, aí nos próximos dias já se colocou à disposição para receber tanto o presidente da Câmara, do Senado, ter momento com os líderes. O presidente teve que se dedicar a uma agenda internacional muito intensa no ano passado para reabrir mercados para o Brasil. 100 novos mercados foram reabertos para produtos brasileiros no ano passado, a partir de viagens internacionais do presidente Lula. Aumentou a nossa exportação, gerando emprego, renda aqui no Brasil. Isso permite que esse ano ele possa se dedicar mais. O G20 veio aqui para o Brasil, os eventos do G20 aconteceram aqui no Brasil, então pode se dedicar mais aqui ao território, às viagens nos estados, acompanhamento das obras. Essa semana o presidente Lula vai no projeto Aramar, em Sorocaba, ver as obras que estão sendo feitas lá, um projeto muito importante de defesa que gera tecnologia, emprego. Vai na Embraer, ver a encomenda que foi feita de aviões da Embraer, gerando tecnologia e emprego. Na sexta-feira deve estar em Minas Gerais, na inauguração de uma fábrica muito importante de produção de insulina glargina no Brasil. O Brasil vai entrar na Champions League dos produtores de insulina. Poucos países, menos de 10 países do mundo têm a tecnologia de produção de insulina. Esse projeto começou quando eu era ministro da Saúde, lá em 2012 e 2013. Fizemos a parceria que viabilizou esse projeto. Foi paralisado pelo governo anterior, retomado pela ministra Anísia, pelo vice-presidente Alckmin, pelo presidente Lula. O presidente vai lá inaugurar essa fábrica que é emprego de alta qualidade, tecnologia, conhecimento aqui no Brasil, independência na produção de medicamentos tão importantes. Então isso permite que ele, ficando mais aqui no Brasil, possa receber com mais frequência, está à disposição para receber tanto o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes também. Ele sempre que está em campo, e para nós é muito bom o presidente Lula em campo, podendo conversar
com os parlamentares querem esse contato com o presidente Lula, então isso é muito positivo e também ele gosta muito de ouvir, conversar e a partir daí ajustando aquilo que for necessário para ajustar no nosso país. Pedro. Ministro, bom dia, Pedro Duran aqui, tudo bem? Obrigado pela conversa. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, do ponto de vista prático, falando de agenda, 2024, ano eleitoral, daqui a pouco o Congresso já vai se espalhar aí pelo Brasil para fazer campanha nas cidades, para os prefeitos. Qual é o prazo limite que vocês estão imaginando para aprovação de projetos no Congresso Nacional? A data que você está pensando que o Congresso já vai parar de conseguir aprovar os projetos? E quais são as três, número 1, número 2, número 3, prioridades do governo no Congresso hoje? Prioridade absoluta, quando nós apresentamos a agenda de projetos prioritários, é nesse primeiro semestre consolidar a saúde das contas públicas. Por isso a preocupação em relação a esse PERSE, que é um programa que foi criado durante a pandemia, para tentar dar uma solução durante a pandemia para o setor de eventos, do turismo, que de fato estava muito afetado pela pandemia. Esse programa continuou, aumentou muito o impacto dele sobre a saúde das contas públicas. A expectativa nossa é que essa semana seja apresentado o relatório definitivo e a gente possa votar já na Câmara, depois concluir a votação no Senado, de uma forma que esse programa possa continuar existindo, com prazo para terminar, porque a pandemia já acabou, os impactos diretos sobre esse setor da pandemia já acabaram, mas que você possa continuar com prazo pré-definido e sem um impacto tão negativo para as contas públicas, você consolidar as contas públicas. O esforço que nós fizemos no ano passado, liderado pelo ministro Fernando Haddad, nós estamos fazendo esse ano, tem sido muito importante para que o Brasil continue essa trajetória decrescente da taxa de juros. Isso é muito importante, compromisso com a responsabilidade fiscal, com a saúde das contas públicas. Então a prioridade absoluta para o primeiro semestre, em primeiro lugar, é aprovar essas medidas que consolidam esse esforço da saúde das nossas contas públicas. Segundo, os projetos da transição ecológica. Como eu falei, dos 18 projetos prioritários do governo já foram aprovados em março e em abril, nesses primeiros 2 meses, 10 deles já foram aprovados na Câmara, 2 já concluíram a votação no Senado, então tem 8 para serem concluídas. E outros ainda estão tramitando na Câmara. Então, um esforço até 30 de junho que a gente possa votar esses projetos, concluir essa votação dos projetos que já estão no Senado. E ao longo do ano, até o início da próxima legislatura, em fevereiro, que você tem eleições, mas depois das eleições tem outubro, tem novembro, tem dezembro, muitas votações importantes, a gente conclui essa votação dos projetos da chamada Agenda União e Reconstrução. Dentro deles tem a regulamentação da reforma tributária. E eu estou muito otimista que até o final do mandato dos atuais presidentes da Câmara e do presidente do Senado, a gente conclua a votação da regulamentação da reforma tributária como um legado importante, porque o protagonismo desde o começo foi do Congresso. Eu sou muito otimista que os 2 presidentes vão querer, já sinalizaram isso, se envolver diretamente para a gente possa concluir a votação antes do final do mandato dos 2. Tem uma lista longa aí de assuntos importantes, como a própria regulamentação da reforma tributária. Deputados e senadores começaram essa semana, a gente está em intensa troca de mensagens com eles, com a informação de que o governo determinou aos seus ministérios que segure o repasse ou o pagamento das chamadas emendas de comissão. O governo fez isso e é uma moeda de troca para conseguir a votação desses temas importantes? Para além da regulamentação da reforma tributária, o governo está barganhando as emendas? Lógico que não, Basílio. Inclusive, as emendas de comissão, porque quais são as emendas de comissão? Daquelas comissões da Câmara e do Senado. Durante o mês de fevereiro, as comissões sequer funcionaram, porque não tinham os presidentes definidos, começaram a funcionar em março. Por exemplo, da Comissão da Saúde, que é o maior volume na Câmara, chegou na semana passada as primeiras indicações para o Ministério, ou seja, as primeiras indicações de municípios para o Ministério chegaram na semana passada. Outras comissões sequer enviaram ainda para os ministérios, porque inclusive o governo aprovou durante a LDO que os presidentes das comissões possam encaminhar direto no sistema pelos ministérios. Então começaram a ser indicadas as primeiras na semana passada. E aí tem o rito de análise técnica pelos ministérios, nós vamos empenhá-las. Aliás, nós já empenhamos até quinta-feira passada em relação ao volume de emendas individuais que cada parlamentar apresenta, que começaram a apresentar a partir do final de março,
quase 3 bilhões de reais já foram empenhados, mais ou menos esse mesmo valor já foram pagos de emendas que estavam empenhadas no final do ano passado, então o calendário segue e nós estamos fazendo todo o esforço, inclusive, para que até o dia 30 de junho, que é o prazo limite que os municípios que podem receber recursos, que isso aconteça até o dia 30 de junho, exatamente para que a gente possa colocar esses recursos, que eles virem obras, virem a ajuda à saúde, à educação, ações para os municípios, nesse esforço do presidente Lula de fazer os programas já anunciados acontecerem cada vez mais. Vamos até o último minuto com o ministro Alexandre Padilha. Mais uma vez, ministro, obrigada pela sua participação aqui conosco. Basília Rodrigues também obrigada por viabilizar essa conversa. Até uma próxima, ministro. Um bom trabalho. Grande abraço, sempre à disposição. Vamos acompanhar essa semana aí de votações importantes. Ministro, antes da gente acabar rapidinho, fim de semana teve manifestação aí pró-Bolsonaro. A semana começa quente para os senhores também, com essa demonstração nas ruas de apoio ao ex-presidente em tempos de baixa popularidade. Basília, sinceramente não muda nada. A manifestação de ontem é a manifestação de um segmento da sociedade, mas não muda absolutamente nada, até porque eu não vi na manifestação nenhuma proposta para os problemas que o país tem. O que muda o Brasil é o que o Lula e o Haddad vão anunciar hoje. O Acredita. Crédito para micro, pequeno, médio empresário, para os grandes empresários da construção civil, para o investimento externo ter uma segurança de menor volatilidade no câmbio. Então, projetos de investimento externo de mais longo prazo vão ter reforço na sua segurança das medidas. É isso que muda o Brasil, é isso que responde às necessidades do povo brasileiro. Manifestação faz parte da democracia, é um governo que respeita a democracia, né? Então faz parte, representa um segmento da sociedade. Agora, o que muda o Brasil são propostas concretas que o presidente Lula e o ministro da Haddad vão anunciar hoje. Bom, como a Carol disse, até o último minuto do novo dia. Carol? Até passando, viu, Basília? Agora a gente vai se entender com Live CNN, com CNN Mercado, mas é isso, informação com prioridade, a informação passada pelo ministro Alexandre Padilha. Mais uma vez, obrigada, ministro, obrigada, Basília, Pedro, Theo.